Na história da humanidade, existem diversos relatos de batalhas mortais que envolveram grandes nomes, guerreiros lendários, cuja classe estava muito acima da média. Enfrentaram os piores inimigos face a face. Muitos deles, em meio a estas batalhas, tiveram seus corpos feridos e tombaram. Porém, nenhum deles enfrentou um oponente que poderia destruir tanto o corpo quanto a alma. Um oponente inalcançável, insuperável, inatingível. Deus. Conheça agora a história do homem que lutou com Deus e prevaleceu, num conto verídico, épico e que começa agora aqui no canal Guerreiro Universal. Jacó, Raquel e Lia. Os 3 patriarcas do povo de Israel. Tudo começou com um homem de Deus olhando para as incontáveis estrelas dos céus a pedido do Todo-Poderoso. Ali se firmava uma aliança. Ali, uma promessa de uma nação numerosa começava. E teve 8 filhos. Todos foram abençoados. Porém, apenas um daria continuidade àquela aliança perpétua. Apenas um herdaria a grande promessa de gerar uma incontável nação. E este também guardou a aliança. E teve 2 filhos com sua esposa. 2 crianças que já se degladiavam desde o ventre de sua mãe. Essa briga no ventre de sua mãe, cujo nome era Rebeca, que significa aquela que une, gerou uma indagação: por que aquilo acontecia com ela? Então, ela se pôs a consultar o próprio Deus, pois cria em sua onisciência. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 23. Quando Deus disse 2 nações e 2 povos, ele se referia aos israelitas e aos edomitas. Os israelitas descendiam de Jacó e os edomitas de Esaú. Mesmo sendo povos irmãos, eles sempre viveram em conflito. O nascimento diferenciado. E, cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo como vestido de pelo. Por isso chamaram seu nome de Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi homem perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. Livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 24 a 28. Uma pequena oferta para algo valioso. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe.
e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão e o guisado de lentilhas, e ele comeu, e bebeu, e levantou-se, e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 29 a 34. Embora pareça um insulto que Jacó pedisse a seu irmão Esaú o direito da primogenitura como pagamento por um pouco do seu cozido, o irreverente Esaú somente pôde culpar a si mesmo, pois considerou apenas a satisfação momentânea de sua necessidade. Ele, por um manjar, vendeu seu direito à primogenitura. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 16. Esse direito à primogenitura era mais importante que toda herança que Isaque poderia os deixar. Significava assumir a sua autoridade, pois o filho seria o sucessor dele na família. Livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17. E livro de 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 2. Jacó cria no valor espiritual dessa bênção, sinal claro da aliança de Deus com seus pais. Por isso, de tudo fez para obtê-la. Esaú fez o oposto. Não deu importância a tal direito e o desprezou completamente, trocando algo que era eterno por uma satisfação breve e momentânea. Quantos são que nos tempos atuais também desprezam uma eternidade com Deus simplesmente porque querem ser livres para gozar os prazeres momentâneos dessa vida passageira? Porém, ao invés de serem livres, vivem presos pelo sofrimento e escravizados pelo pecado, cujo salário é a morte, ou seja, a perdição eterna. Esaú rejeitou a própria salvação e não conseguiu recuperá-la, pois não se arrependeu. Conforme Hebreus, capítulo 12, versículo 16 a 17, que diz: E ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Todo aquele que obedece à voz de Deus é salvo, e todos os salvos são considerados como primogênitos de Deus, por intermédio do Senhor Jesus, e são igualmente preciosos para Ele. Nenhum é melhor do que o outro. Todos recebem a mesma bênção como herança. Por isso, devemos respeitar os cristãos de outras denominações, ao invés de criticar a eles e as suas congregações. Existem pessoas que se importam mais em criticar as doutrinas e membros de outros ministérios do que praticar o amor ao próximo tão presente na palavra de Deus. Para estes, vale lembrar uma passagem onde os discípulos de Jesus viram um homem a expulsar um demônio em nome de Jesus e o enxotaram, porque não fazia parte do seu grupo. Certos de que tinham tomado a atitude correta, falaram a Jesus sobre o ocorrido. E Jesus lhes disse: Não o impeçam. Disse Jesus: Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu digo a verdade: quem der um copo de água a vocês em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá sua recompensa. Se alguém fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Livro de Marcos, capítulo 9, versículo 38 a 42. É uma vergonha quando percebo e vejo canais no YouTube que se dizem canais cristãos, feitos não para falar de Jesus, mas apenas para disseminar o ódio e o preconceito sobre os cristãos de outras congregações.
O verdadeiro filho de Deus não perde tempo com estas coisas, mas aproveita o tempo e as suas ferramentas que tem para salvar as pessoas, pregando o verdadeiro evangelho da verdade, do amor e da salvação. Isaac, Um pai exemplar. Isaac teve como exemplos de fidelidade, fé e amor os seus pais, Abraão e Sara, cuja convivência afetuosa e equilibrada, além das experiências com seu Deus, foram condições significativamente relevantes para o desenvolvimento saudável deste homem de Deus. Suas experiências pessoais de vida também serviam como exemplos para seus 2 filhos. Isaac foi um exemplo porque seguia o exemplo de seu pai Abraão, que a todo momento obedecia fielmente a todas as palavras de Deus. Isaac também, ao prosperar ricamente, serviu mais uma vez como exemplo para seus filhos, pois estavam numa terra em que a fome assolava, e pensou em ir ao próspero Egito. Porém, o Senhor lhe apareceu e ordenou que fosse para Gerar, e ele obedeceu fielmente. Ali, conseguiu a proteção do rei, cavou poços, prosperou, multiplicando suas ovelhas, gado e servos. E era farta a sua plantação, o que o fez temer quando percebeu quão poderoso ficara, o que o fez fazer uma aliança de paz com Isaque. Tudo isso, seus filhos Esaú e Jacó participavam e assistiam, porém, pelo desenrolar da história, observamos que apenas Jacó absorvia os exemplos espirituais de seus pais, aprendendo com eles que quem do Senhor obtinha a bênção prosperava, prevalecia e tinha paz. O que Jacó também observou foi que Abraão não tinha derramado a bênção da primogenitura sobre Ismael, mas em seu pai Isaque. Transferir a bênção da primogenitura para um filho secundário nunca foi coisa normal de se fazer naquelas épocas. Isso só poderia ocorrer caso o primogênito falecesse. Esaú enterra de vez a sua chance de ser abençoado. Isaque e Rebeca estavam muito felizes, pois além de estabelecerem aliança com o rei Abimeleque, foram surpreendidos pela ótima notícia da abertura de mais um poço. Porém, aquela alegria pelas boas notícias dos últimos acontecimentos se tornaria infelizmente em dor de cabeça. Tudo isso por conta de Esaú. Aos seus 40 anos, tomou para si mulheres hititas, mesmo sabendo que a promessa de Deus era de uma descendência que geraria a nação santa e escolhida de Israel. Para muitos estudiosos e pregadores, Esaú perdera por completo a sua bênção diante de Deus nesse exato momento, pois a nação de Israel estava sendo formada de Abraão, Isaque e agora Jacó. Por meio de Israel viria a revelação divina e a mensagem espiritual. E daí viria o Messias, o Filho do Deus vivo inserido dentro da descendência abraâmica. Isso não poderia ser conseguido se houvesse a mistura de sangue com os hititas, que nada tinham a ver com esse propósito divino. Assim, Esaú perdeu seu direito dentro desse propósito divino, ainda que nem por isso tenha sido esquecido por Deus. Deus, após essas coisas, tinha agora preparado para Esaú um caminho inferior, mas continuava com ele. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Iberi, Eteu, e a Bazemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 34 a 35. Muitos são os que acreditam que os nomes das esposas de Esaú foram modificados por ele, para diminuir o impacto que sua atitude causaria em seus pais. Isso explicaria o porquê seus nomes são de origem hebraica, pois os hititas tinham por costume colocar nomes em seus filhos que arremetessem a seus deuses, sua idolatria ou luxúria. A disputa pela bênção da primogenitura.
E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse: Eis que já agora estou velho, e não sei o dia de minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, e para que minha alma te abençoe, antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Livro de Gênesis, capítulo 27, versículo 1 a 5. Deus havia falado com Rebeca quando esta estava grávida de gêmeos, Esaú e Jacó. Assim, havia revelado a mesma que Esaú serviria a Jacó, conforme Gênesis, capítulo 25, versículo 23. Porém, isso não justificaria o que ela estava tramando em seu coração, e que privaria Esaú de receber a sua bênção por direito como primogênito. Ela deveria simplesmente crer que o Senhor cumpria suas palavras, independentemente de Isaque ser ou não o primogênito. Sua sogra Sara cometera um erro semelhante, potencialmente igual em sua gravidade, quando entregou Agar, sua serva, para seu marido Abraão, a fim que, desta forma, fosse-lhe gerado um filho, quando a mesma já havia ouvido do seu esposo que o Senhor deles faria uma grande nação, segundo o capítulo 16 de Gênesis. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido o teu pai, que falava com Esaú teu irmão, dizendo: Traze-me e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei um guisado saboroso para teu pai, para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão liso. Porventura me apalpará meu pai, e serei a seus olhos enganador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai, e traze-mos. E foi, e tomou-os, e trouxe-os à sua mãe. E a sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor, e, com as peles dos cabritos, cobriu as suas mãos e a lisura de seu pescoço. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto que tão cedo achaste, filho meu? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora para que eu te apalpe, meu filho, se és mesmo meu filho Esaú ou não. Então se chegou Jacó a Isaque seu pai, que o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão. E abençoou-o e disse:
És tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu. Trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: Ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou-o. Então cheirou o cheiro de suas vestes e abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê do orvalho dos céus, das gorduras da terra e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, nações se encurvem a ti. Sê senhor dos teus irmãos. E os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Livro de Gênesis, capítulo 27, versículos 6 a 9. Aquilo que Isaque herdou de seu pai Abraão, ou seja, a bênção divina, não tinha preço. Era a própria autoridade, unção e bênçãos de Deus transferidas do pai Abraão para seu filho Isaque, e que agora passava ainda que de maneira injusta para Jacó. Essa herança é tão preciosa, tão poderosa, que mesmo falecendo os herdeiros, ela se perpetua. Por isso, deveria ser sempre passada de geração em geração até a volta do primogênito dos primogênitos, o Senhor Jesus. Isso significa que essa bênção continua em vigor na vida de todos os descendentes de Abraão pela fé. Livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Ela jamais fora revogada, nem pode ser anulada. Livro de Números, capítulo 23, versículo 19 a 20. A fúria de Esaú. E aconteceu que, quando Isaque abençoava a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso, e trouxe-o ao seu pai. E disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou o teu filho, o teu primogênito. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? E comi de tudo, antes que tu viesses, e abençoei-o, também será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou um grande e muito amargo brado e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: Veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: Não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que 2 vezes me enganou. A minha primogenitura tomou, e eis que agora tomou a minha bênção. E disse mais: Não reservaste, pois, para mim bênção alguma? Então respondeu Isaque e disse a Esaú: Eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que fazer, pois, agora a ti, meu filho? E disse Esaú a seu pai: Tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Livro de Gênesis, capítulo 27, versículo 30 a 38. Este choro em alta voz de Esaú não pode ser considerado como um choro de arrependimento, ou muito menos de um possível remorso, pelas suas atitudes de ter desprezado a bênção de seu pai. Este choro exprimia a dor da consequência dos seus atos, não que ele se lembrasse ali do que tinha feito, pois pessoas como Esaú nunca atribuem a si mesmos a responsabilidade das coisas ruins que ocorrem em suas vidas.
Ele chorava porque já tinha anunciado que seria o novo líder de seu clã e não suportaria perder esse direito para Jacó, seu irmão. Lágrimas de arrependimento geralmente fazem rasgar os céus e tocam o coração de Deus, que sempre está disposto a socorrer o pecador arrependido. Nem mesmo aquilo faria Esaú valorizar as coisas espirituais. Quando implorava chorando a seu pai por mais uma bênção, não estava lhe suplicando para que seu pai o entregasse a Deus, mas queria riqueza, honra ou grande responsabilidade, que aumentasse os seus status antes de seu povo e entre os povos das terras circunvizinhas. Esaú, mesmo em meio à dor, desprezava as bênçãos do Senhor. Assim são os filhos desse mundo. Não querem ir à casa de Deus, mas querem que Deus vá à sua casa. Não querem fazer o que Deus pede, mas querem que Ele atenda os seus pedidos. Não procuram fazer nada para agradá-lo, mas quando acontece algo que os desagrada, que os traz amargura, perguntam: o que foi que eu fiz? Quando não põem a culpa nele. Enfim, os filhos de Esaú, que são os filhos desse mundo, apenas querem ser servidos por Deus. Não lhe tratam como o Senhor o servindo, mas como um servo que tem que fazer tudo para eles, estejam certos ou errados. Gênesis capítulo 27, versículo 39 diz: Então respondeu-lhe seu pai Isaque e disse-lhe: Eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra e sem o orvalho dos céus. E pela tua espada viverás, e a teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que, quando te assenhorares, então sacudirás o teu jugo do teu pescoço. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção, com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó meu irmão. Livro de Gênesis, capítulo 27, versículo 39 a 41. Isaque o abençoou dessa forma porque não enxergou nele arrependimento pelo desprezo à bênção da primogenitura. Antes, ao ver que seu filho se preocupava apenas com poder e status social, fez até ali um balanço de sua vida e com certeza lembrou de sua irresponsabilidade ao trazer para o meio de sua família duas mulheres pagãs hititas, descendentes de Et, descendentes de Canaã, filho de Cã. O filho que zombou de seu pai Noé quando este se encontrava nu em sua tenda. Ao invés de tal procedimento da parte de seu pai Isaque lhe causar arrependimento, ou em uma mudança drástica de comportamento e atitudes pensadas e mais sensatas, ele não enxergou seu próprio erro, mas canalizou toda a culpa pelo acontecido e toda a fúria para seu irmão Jacó. E agora, em seu coração, intentava matá-lo e provavelmente contou isso a alguém que o fez chegar até sua mãe Rebeca. Gênesis capítulo 27, a partir do versículo 42 diz: E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz e levanta-te. Acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do seu irmão, até que se desvie de ti a ira do teu irmão e se esqueça do que lhe fizesse. Então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhada de vós ambos no mesmo dia. Rebeca falava isso porque Esaú a desprezou como mãe quando soube que a mesma teve participação no plano do roubo da bênção. Isso porque tinha confiado a seus cuidados aquela veste que ela entregou a Jacó e que era sua. Porém, se Jacó veio a usá-la, então só poderia ter sido porque sua mãe lhe entregou. A preocupação de Isaque e Rebeca. E disse Rebeca a Isaque: Enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et,
como estas são, das filhas dessa terra, para que me servirá a vida? E Isaque chamou a Jacó, e abençoou-o, e ordenou-lhe e disse-lhe: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Gênesis capítulo 27, versículo 46 e Gênesis capítulo 28, versículo 1. Isaque e Rebeca estavam muito insatisfeitos com a escolha que Esaú fizera quando tomou para si como mulheres duas filhas de Et, porque estas eram idólatras. Possuíam muitos deuses e nenhum dos quais adorava era o Deus de Abraão, Criador do universo e único Deus. Havia, portanto, uma parcela de culpa entre Isaque nesse ato inconsequente de seu filho Esaú, pois ele não havia deixado claro para seu filho como deveria proceder para a escolha de uma esposa. Não querendo cometer o mesmo erro com Jacó, ele o instrui a não tomar para si mulheres cananeias, que descendessem de Ismael, seu irmão mais velho. Isaque continua dando instruções a seu filho, dizendo: levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar, e multiplique para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão a ti, e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a casa de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 2 a 5. Essa parte de Gênesis é muito interessante, pois por ser enganado, Jacó poderia simplesmente pedir que a bênção não se cumprisse ou até mesmo que se tornasse em maldição. Porém, o que fez foi chamar a Jacó e confirmar sua bênção sobre ele, pois Isaque entendeu que aquilo que o filho fez foi por almejar em sua vida não patrimônio físico ou autoridade sobre aquele clã, mas desfrutar da bênção divina que superava toda aquela riqueza de bens materiais. Isso o tornava, dentre os descendentes de Isaque, o candidato perfeito a dar prosseguimento ao cumprimento da promessa feita a Abraão e Isaque, e que agora se estendia para Jacó. O projeto divino era formar uma nação santa, que não se contaminasse com o pecado da idolatria existente entre os povos daquela terra. Jacó se despediu do pai, seguro de que agora aquelas promessas feitas a Abraão, seu avô, acompanhariam-no para onde quer que fosse, por qualquer lugar, por toda a vida. Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 6 diz: vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher dali para si, e que, abençoando-o, lhe ordenara, dizendo: não tomes mulheres das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Era compreensível a ira de Esaú pela maneira como lhe tiraram a sua bênção, roubando-lhe seu direito legal de primogênito. Porém, nada justifica o fato de ele alimentar um rancor assassino, onde aguardava o falecimento de seu pai para intentar contra a vida de seu irmão. Nenhum dos envolvidos nesse caso poderia ter sido considerado inocente, nem mesmo Isaque, pois ele determinou uma bênção extravagante a Jacó por ter pensado se tratar de Esaú. E quando disse que seus irmãos, se referindo a todos os parentes secundários, lhe serviriam,
ele mostrou desespero nas palavras que o Senhor havia falado a Rebeca, ou não deu créditos a Rebeca quando a mesma lhe falou que o Senhor havia se comunicado com ela. Portanto, parece ter sido necessária a experiência de Isaque e Rebeca com as esposas de Esaú, para abrir seus olhos com relação à perspectiva do matrimônio de Jacó. Isaque não seguiu o exemplo de seu pai, Abraão, que teve o cuidado de pedir a um fiel servo para buscar entre seus patrícios uma esposa, mas enviou ao próprio filho, que passaria por outras terras no caminho e poderia tomar uma esposa para si dentre outros povos. A visão da escada celestial. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sonho, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 10 a 17. A pedra onde Jacó repousou a cabeça simbolizava o próprio Senhor Jesus, onde devemos edificar nossa vida e a nossa fé. Quando o Senhor Jesus é o centro de todos os nossos pensamentos, quando todos os nossos sonhos têm como base Ele, que é a própria palavra de Deus, então acontece o mesmo que aconteceu com Jacó. Deus fala conosco, nos protege e cumpre todas as suas promessas por colocarmos em nossas vidas como primeiro lugar. A grande escada a qual os anjos subiam e desciam, e que estava entre os céus e a terra, simbolizava a disposição do Senhor em receber as orações de Jacó e também em atendê-las, tendo em vista que entre a descendência abraâmica existia uma aliança inquebrável, que transcendia o tempo e o espaço e que estava acima das leis físicas e das sobrenaturais. A coluna de Betel. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 18 a 22. A visão que Jacó teve em sonho teve sobre ele um poderoso efeito. Ela o inspirou a um santo voto em um local ermo, rochoso e desértico. Jacó abriu sua visão espiritual, porém, falho como todo homem, achou que ali era de fato a porta dos céus. A pedra agora serviria de memorial em relação àquele fato que tinha acontecido, uma referência a Deus e às suas promessas. O dízimo citado por Jacó era um costume entre vários povos.
não apenas entre os hebreus. E ali simbolizava o reconhecimento do senhorio do Senhor seu Deus. Dar o dízimo seria uma representação espiritual do tratamento de Deus como o primeiro, o principal, e agora o foco inicial e final na vida de seu servo Jacó. Continua no próximo episódio. Alô, guerreiros e guerreiras, obrigado por todo o carinho, mas por favor não se esqueça de ativar nosso sininho. Ô mamãe, qual vai ser o próximo vídeo? O próximo vídeo será